Meus amados, queridos ouvintes da Palavra de Deus, graça e paz seja com todos vocês, amém? Louvado seja Deus. Eu quero mandar aqui um abraço a todos os amigos, do Facebook, do Instagram e do YouTube, Louvado seja Deus. Os irmãos que têm gostado dos nossos estudos, inscreva-se em nosso canal. Hoje eu vou trazer um estudo bastante importante para todos nós. Vou trazer um esclarecimento muito importante para todo o povo cristão, Existe aí 4 linhas de pensamento escatológico, Louvado seja o nome santo do Senhor. 4 escolas, Louvado seja Deus. E nessa 4 interpretação, preterista, futurista, histórico e idealista, Essas 4 linhas de pensamentos, ela traz uma certa confusão para o povo. Um prega de uma forma, outro ensina de outra, e aí o crente fica, vai ter arrebatamento ou não vai ter arrebatamento? Jesus vem ou não vem? E fica naquela dúvida. E nós queremos aqui trazer o esclarecimento para todos os irmãos, amém? Nós vamos ler um texto da palavra de Deus, no livro de Daniel. Daniel é um livro importante, para a escatologia, Escatologia, Daniel foi usado muito por Deus para revelar as coisas futuras, para revelar o fim, Louvado seja Deus, de todas as coisas, Muito bem, louvado seja Deus. Depois, será um processo, depois a gente vamos falar de Apocalipse, mas vamos para Daniel. No capítulo de número 9, verso 24 ao verso 27, capítulo 9 de Daniel, versículo 24 ao versículo 27. É o período das 70 semanas de anos, ou 70 semanas de Daniel na escatologia. Tem muitas pessoas que não conseguem explicar direito isso aqui, viu? Mas nós vamos, com a ajuda de Deus, trazer para os irmãos esclarecimento, para vocês poderem entender. Daniel aqui, ele chegou a um momento que ele descobriu que os 70 anos do cativeiro de Israel em Babilônia já tinha se cumprido. Então Daniel vai orar, ele vai orar a Deus, e aqui ele está orando a Deus. Vamos ler a palavra do Senhor. 70 semanas estão decretadas sobre o teu povo, Muito bem. E sobre a tua santa cidade, para fazer cessar as transgressões e para dar fim aos pecados e para expiar. Expiar quer dizer perdoar, a iniquidade e trazer a justiça eterna e selar a visão e a profecia, e para ungir o Santíssimo ou o Santo do Santo. Saber e entender que desde a saída da ordem para restaurar e edificar Jerusalém até o ungido, o príncipe, haverá 7 semanas e 62 semanas.
com praças e tranqueiras, e se reedificará, mas em tempo angustioso, e depois de 62 semanas será cortado ungido, e nada lhe subsistirá, e o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será como uma inundação, e até o fim haverá guerra. Então estão determinadas assolações, e ele fará um pacto firme com muitos por uma semana, e metade da semana fará cessar o sacrifício e a oblação, e sobre a asa das abominações virá o assolador, até a destruição determinada, a qual será derramada sobre o assolador. Muito bem, acabamos de ler esse texto, certo? Agora eu vou começar a ler para os irmãos e vou começar a explicar, os irmãos vão entender esse texto. Marca aí esse texto para você poder, louvado seja Deus, interpretar. Dentro desse texto que eu li, versículo 24 ao 27, existe aqui dentro desse versículo o primeiro período, o segundo período e o terceiro período escatológico das 70 semanas, do qual 69 já se cumpriram, falta uma semana. E essa última semana é aquela semana, louvado seja Deus, de 7 anos, do qual nós acabamos de ler aqui, que esse anticristo, que é aquele cidadão, dentro da simbologia, que tinha um chifre, que vai querer ser mais do que todos os deuses, louvado seja Deus, no templo em Jerusalém. Muito bem. Aleluia. Glória a Deus. Presta atenção. Está aqui no texto, né? Ele vai fazer uma aliança com eles, né? Louvado seja Deus, por uma semana, 7 anos. E a metade de uma semana fará cessar, nos 3 anos e meio, fará cessar o sacrifício e as oblações, né? Louvado seja Deus. E sobre a asa da abominação virá o assolador. Muito bem. Quando a gente fala assim, abominações, cristão falando sobre abominações, a gente pensa de tantas outras coisas de pecado. Mas nessa época aqui, essa abominação vai ser levantada uma estátua desse anticristo lá na cidade santa, lá no templo, para ser adorado. E aí, louvado seja Deus, vai ser a abominação, né, que virá, né, sobre o assolador. Muito bem, mas vamos lá, vamos dar início aqui, louvado seja Deus, ao estudo escatológico, as visões do livro de Daniel e a sua revelação com a escatologia. Muito bem, eu vou aqui tentar correr um pouquinho, né, porque a gente vai fazer esse estudo aqui por etapa, tá bom? Presta atenção aí, você vai entender logo essas 3 partes das 70 semanas de Daniel. Muito bem. O livro de Daniel é profético e também considerado apocalíptico, por causa dos seus acontecimentos sobrenaturais, a linguagem carregada de
predições, né? Ele nos relata o contexto da sua vida, do profeta Daniel, desde que fora levado cativo para a Babilônia. Vocês lembram dessa história? Daniel foi levado cativo, louvado seja Deus. E que em terras estranhas destacou-se por sua sabedoria, inteligência, humildade e temor a Deus. No ano 603 a.C., com cerca de 20 anos de idade, ele foi levado ao posto de governador, né? Louvado seja Deus, e chefe dos sábios de Babilônia. Isso está, presta atenção, marca aí. Daniel capítulo 2, verso 48 a 49. Você vai ver que ele foi levado a governador, né? E também foi levado a chefe dos sábios de Babilônia. Foi conselheiro do rei Nabucodonosor e grande auxílio para o povo judeu, né? Louvado seja Deus, deportado para aquela terra, né? Nesse tempo, nessa terra estrangeira, inimiga, Daniel não só cresceu entre os homens, mas também diante de Deus. Por causa da sua coragem, vida de santificação, fé e oração, recebeu a revelação ou revelações extraordinárias de Deus, além de ter o dom de interpretar sonhos. Aleluia! Louvado seja Deus. Suas visões são muito importantes dentro da escatologia, tá aí, né? Pois mencionam quase que diretamente personagens que têm a ver com o fim. Por exemplo, como do próprio Cristo, do anticristo, os reinos que se levantariam e cairiam, outros livros como Ezequiel, Isaías, Zacarias e outros também apresentam acontecimentos futuros, porém, nenhum deles é tão explícito quanto Daniel. Por isso, neste capítulo, com o intuito de deixar todos vocês par desses acontecimentos, revelações, visões, que fazem parte do contexto escatológico, dos quais iremos tratar nos capítulos que se seguem. Relataremos os principais temas apocalípticos do livro de Daniel, dando ênfase a 70 semanas. Meu Deus, que coisa gostosa é estudar essa palavra, né? A revelação de Daniel em Babilônia. Daniel é chamado na Bíblia de homem muito amado, né? Na hora que o anjo desceu, aleluia, na hora que ele estava orando, porque já tinha se cumprido 70 anos que o povo estava lá prisioneiro. Nessa época que a Bíblia chama de tempo, plenitude do tempo, singular, não é plenitude dos tempos. Plenitude dos tempos, Gálatas 4:4, quando Deus enviou Jesus. Plenitude dos tempos, Jesus se manifestou, né? Deus enviou seu Filho. Mas na plenitude do tempo, aleluia, glória a Deus, os gentios imperaram sobre o povo de Israel. Nós vemos aqui Nabucodonosor, um gentio. Depois vem Ciro, depois vem Artaxerxes, depois vem Dario, depois vem todo gentio que reinaram, aleluia, sobre o povo de Israel, governaram sobre o povo de Israel, louvado seja Deus. Mas vamos lá, vamos continuar aqui. Muito bem, aleluia. De fato, ele era fiel a Deus, dedicado no cumprimento do seu chamado, sendo leal até a morte, se fosse preciso, como está evidenciado na sua
recusa em deixar de buscar a Deus, mesmo que um ato do rei proibisse tal ação, né? Daniel capítulo 6. E quem desobedecesse seria lançado às covas dos leões, como aconteceu, né? Ele recebera de Deus o dom especial que capacitava a interpretação de sonho. A mais notória interpretação é do sonho do Nabucodonosor. Esse rei teve uma revelação em sonho e não houve em toda a Babilônia quem pudesse interpretar o sonho do rei, a não ser Daniel. Capítulo 2, versos 5, 17 e 19. A seguir, o sonho e sua interpretação e sua revelação com os acontecimentos apocalípticos. O sonho do rei. O rei Nabucodonosor, na sua visão, contemplou uma estátua, cuja cabeça era de ouro fino, o peito e o braço de prata, o ventre e o quadril de bronze, as pernas de ferro e os pés em parte de ferro e em parte de barro. Veio uma pedra e feriu a estátua no pé e os destruiu. E depois depois toda a estátua foi esmiuçada. Daniel, capítulo 2, 32 ao 35. Muito bem, vamos lá. A interpretação é, como eu disse, o tempo dos gentios, ou plenitude do tempo, é um período em que os povos não judaicos dominaram Israel. Amém? Vamos à interpretação. Interpretação. A cabeça de ouro. Louvado seja Deus. A cabeça de ouro referia-se à Babilônia, considerada a joia do reino, glória e orgulho dos caldeus. A sua capital foi a cidade dourada. Isaías 13, 19. Isaías 14, versículo 4. Ao seu rei Nabucodonosor, pela sua genialidade e firmeza no trono, é representado em Daniel, capítulo 7, pelo leão, o rei dos animais. Essa era a cabeça de ouro. Peito e braços de prata, referia-se ao império do Medos-Persa, coligado aos Medos e a Persa. Venceram e formaram um vasto império, inferior ao de Babilônia. Disse Daniel: depois de ti se levantará outro reino inferior ao teu. Prata é inferior ao ouro, simbolizando o urso, o animal feroz também, forte e sanguinário. Tinha 3 costelas na boca e dava marradas em 7 direções, significando as 3 primeiras persas. Os 3 primeiras persas, muito bem, Babilônia, Egito e Líbia. Daniel capítulo 8, verso 4. Muito bem, vamos lá, vamos continuar aqui. O ventre e os quadris de bronze. Olha aí, o Império Grego. Levantando-se o Império Grego, quem era o imperador? Alexandre o Grande. Louvado seja Deus, que representa o ventre e o quadril de bronze. É o Império de Alexandre, os gregos, né? E o terceiro reinado que dominava toda a terra era um leopardo, simbolizava um leopardo, né?
Louvado seja Deus. Nabucodonosor, um leão, o Medos persas, o urso, e agora os gregos, o leopardo. Louvado seja Deus. Com 4 asas e 4 cabeças. Depois de conquistar o mundo, o Alexandre morreu. E o seu reinado foi dividido em 4 generais. Isso nós já sabemos. Amém? Quem já estudou escatologia sabe muito bem. O louvado seja Deus que esses generais assumiram, né? Louvado seja o nome santo do Senhor. E nós vamos aqui, louvado seja Deus. Ele caíra e apareceu 4 pontas, quer dizer, esses 4 generais, e tratou bem os judeus por causa de um sonho que teve em visão. Ptolomeu, um desses generais, ficou com Egito e Chipre. Cassandro, Macedônia, Tessália e Grécia. E Seleuco, Nicanor, Babilônia, Síria e o Oriente. E Lisimaco, Trácia e Capadócia. Redução de 4 para 2 reinos. Ptolomeu, Egito, Líbia, Etiópia, Arábia, Fenícia e Celecíria e Chipre. E Seleuco, tendo unido 3 ou 4 reinos, dominou um grande império. Daniel, capítulo 11, verso 20. E daí surgiu Antiefilácio, que profanou o templo, sacrificando um porco no altar. Louvado seja Deus. Os irmãos que estudam sabem muito bem o que aconteceu. Muito bem, agora nós vamos para a última parte. A última parte aqui, louvado seja Deus, as pernas de ferro e os dedos de ferro e de barro. Pernas de ferro, dedos de barro e ferro. Significa Roma. Depois, louvado seja Deus, os romanos conseguiram vencer a Grécia. Louvado seja Deus. Deixa eu tomar uma água aqui. Um suco. Muito bem. Louvado seja o nome santo do Senhor. Presta atenção, irmão. Olha aí. A parte de baixo da estátua que Daniel tinha, que o rei Nabucodonosor tinha sonhado, que Daniel estava interpretando, ela era as pernas de ferro e os dedos de barro e ferro. Muito bem, é Roma. Louvado seja Deus. Muito bem, muitas pessoas falam de um partido democrático. Louvado seja Deus, não tem firmeza, né? Por causa do... Tem poder, mas não tem firmeza. Glória a Deus. O Império Romano, com a sua ferraz garra, subjugou todo o mundo antigo. Crucificou o Messias. Olha o texto que nós lemos, hein? Olha o texto que nós lemos. O Messias foi morto. E nós já estamos... Quando lá no texto fala que o Messias foi morto, já foi nesse tempo aqui, ó. Tempo do governo romano. Crucificaram o Messias, destruíram Jerusalém e o templo. Daniel capítulo 7. Animais terríveis, dentes de ferro, unhas de metal, que devorava, fazia em pedaços, pisava o pé e assolava. Tinha 10 pontas na cabeça e outras que subia diante, da qual caía 3 daquela ponta, que tinha olho e uma boca, que falava grandiosamente, e o seu parecer era mais firme. A ponta fazia guerra contra os santos. Olha aí.
e os vencia. Daniel, capítulo 7, verso 19 a 24. Sem dúvida, é a quarta divisão da estátua. Porém, louvado seja Deus, existia, porém, e a resistência, louvado seja Deus, do cobre, revela que 4 reinos conservaria caracteristicamente do reino anterior, o grego. Os romanos dominaram os gregos militarmente, e estes dominaram culturalmente. Roma suportou em atrocidade a todos, arena, chacina, massacre, em impérios não pareciam humanos. Muito bem. A pedra pequena. Até o nascimento de Jesus, o Messias prometido, o mundo foi governado por esses 4 impérios. Muito bem. Vocês estão entendendo, né, irmão? Porém, com o evento dele, foi inaugurado um reino que começou pequeno. E a pedra, começou pequena, a pedra, mas se tornará um reino universal e terá toda a plenitude na segunda vinda do Senhor. Todos os reinos sucumbirão, pois se mostraram eficazes para a solução dos problemas da humanidade e não aparecerá visivelmente o reino de Cristo nessa terra. Louvado seja Deus. Que coisa maravilhosa, né, irmão? Glória a Deus. Muito bem. Louvado seja Deus. A revelação de Daniel acerca do anticristo, né? Louvado seja o nome santo do Senhor. Glória a Deus. O livro não fala muito a respeito do Messias, porém, trata bastante da referência do anticristo, uma figura desconhecida para eles naquele tempo, mas que no futuro representará a total posição de Deus a Deus e o próprio Cristo, enquanto o Messias é a pedra cortada, sem auxílio de mão, o Filho do Homem, que vem sobre as nuvens do céu. O anticristo é representado como um pequeno chifre, olha aí. E visto como um rei, que exalta acima de todos os deuses por um tempo, e tem vitória expressiva, mas ao tempo do fim será destruído. Portanto, podemos afirmar, com base nesta revelação, que o primeiro rei é Nabucodonosor e o último rei é o anticristo, que se exalta no templo dos judeus. Muito bem. Depois daí, nós começamos, louvado seja Deus, no próximo estudo, nós vamos continuar as 70 semanas de Daniel, aonde eu estarei explicando com mais detalhes aos irmãos, para a glória de Deus. Irmãos, que Deus abençoe. Até aqui deu para você entender. Louvado seja Deus. Daniel teve, aleluia, a interpretação do sonho de Nabucodonosor, que sonhou sobre a estátua que tinha a cabeça de ouro, o peito e o braço de prata, o ventre e os quadris de bronze,
as pernas de ferro e os dedos de barro e de ferro, que são automaticamente Babilônia, Medo-Persas, a Grécia e Roma. Louvado seja Deus. Nós lemos no capítulo, louvado seja Deus, de Daniel. Louvado seja Deus, o livro que nós estudamos, né? Que nós lemos o texto da palavra de Deus. Então você presta atenção lá, né? E você vai entender, louvado seja Deus, no capítulo 9, verso 24 ao 27, nós temos o texto aí e nós vamos compreender muito bem. Depois no próximo estudo, nós vamos, na parte 2, nós vamos dar continuação a 70 semanas de Daniel. Deus abençoa. Fique na paz.